Quando a gente... Você para, entendeu? Quando a gente pensa nos filmes mais emocionantes que a gente assistiu, sempre tem um vilão e uma vítima. O arquétipo, eu não dei uma abertura, né? Eu já comecei, quando pensamos, eu não falei oi meninas, não precisa. Não precisa, Agora né? você vai começar de novo, você Não, fala. não precisa. Você que sabe. Porque vai para todo mundo. Quando pensamos em filmes emocionantes, tem sempre um vilão e uma vítima. E isso acontece porque o arquétipo de vítima é muito usado. Primeiro, porque a gente gosta de torcer pelos oprimidos, pelos desfavorecidos. Segundo, porque existe alguma coisa dentro da gente que confia que essa vítima ela vai se transformar num grande vencedor. Ela vai fazer aquela virada, a transformação pessoal, a capacitação. Esse aspecto da vítima é muito forte internamente. Por isso que esse arquétipo é tão usado nos filmes, nos livros que a gente assiste, que a gente lê. Bom, a boa notícia é que sendo um arquétipo, se você caiu nesse lugar de vítima no mundo, existe um espaço para uma heroína, uma mulher herói. Então, um aspecto da vítima, seja vítima do mundo, das pessoas, das situações, você pode sim mudar, é possível sim reverter essa situação e trazer o arquétipo da mulher herói, que daí é o arquétipo de transformação, dessa grande virada. Mas vamos entender, afinal de contas, o que é essa vitimização que é tão tentadora e que é tão comum as pessoas caírem nessa armadilha. Bom, existem os casos extremos das vítimas e dos vilões, que são aqueles casos mais dramáticos, que eu não vou me aprofundar aqui, mas são aqueles casos de crianças que sofrem algum tipo de abuso de adulto, ou de um sequestrador e o seu refém. Enfim, existem casos que realmente são dramáticos de vítimas. E apesar disso, apesar de a gente não nos aprofundarmos aqui nisso, esse modelo ele tem a mesma dinâmica para qualquer grau de vitimização. Então é a mesma, tem sempre um poder e uma pessoa que fica à mercê, que fica impotente desse outro que tem o poder. E nós podemos nos sentir vitimados em situações do dia a dia, que são situações menos dramáticas, e isso é o mais comum de acontecer. Então, por exemplo, eu posso me sentir uma vítima dos meus filhos com relação à maternidade, os cuidados que eu dedico, como se eu não tivesse escolha para isso. Então, essa situação, puxa, eu não tenho escolha, eu tenho que estar ali sempre à disposição dos meus filhos, eu tenho que cuidar deles. Isso pode ser identificado por uma mulher como uma vítima, sendo vítima dessa maternidade. Ou, por exemplo, a vitimização diante de uma doença ou de um problema físico, né? A pessoa ficar sem saber se o corpo vai se curar, se esse corpo falhou, né? Você falhou e não sabe se vai conseguir lidar com isso, superar, ultrapassar isso. Então é ali aquela vitimização diante da doença, diante de alguma questão física mesmo. Gente, existem inúmeras possibilidades de vitimização. Com relação ao dinheiro, porque você se sente uma vítima porque não ganha o suficiente, ou você é uma vítima dos seus credores, ou se por outro lado você tem a sua riqueza, mas aí você reconhece ela como um fardo, porque as pessoas esperam que você possa ajudar de alguma maneira, e daí você fica vítima dessa riqueza. Ou então com relação ao seu trabalho, né? Você se sente vítima das demandas, das exigências, e você acredita que a sua segurança depende daquilo, então você tem que
suportar qualquer coisa, né? Qualquer crueldade atrelada a esse trabalho. Ou então, se sentir vítima porque é uma mulher, porque é de uma determinada raça ou de uma determinada descendência, por causa de uma religião, por causa de um biotipo. Gente, existem inúmeros motivos de vitimização. Vão pensando aí que vocês vão encontrar mais um monte de questões. E não é que eu queira aqui diminuir ou desvalorizar a dor de cada um, a dor de cada pessoa, de forma alguma. Mas a gente quer tratar de qual que é a nossa capacidade de nos recuperarmos, onde está o nosso poder de lidar com essa dor. É disso que a gente precisa falar. Tem uma escritora americana, ela chama Susana Barlow, ela estuda sobre arquétipos, né? E ela vai nos dizer que existe a vítima, existe o facilitador da vítima, o capacitador desta vítima. O que ela quer dizer com isso? Que muitas vítimas, elas vão procurar facilitadores para se sentirem justificadas no seu papel de vítima. E que se você, assim, você não sabe, às vezes a gente não sabe reconhecer qual que é a máscara que a minha vitimização usa, então para você descobrir isso, basta você olhar para o seu facilitador. Então, os facilitadores, eles são fáceis de identificar, porque eles são aquelas pessoas que se solidarizam muito facilmente com a luta, que encorajam uma sensação de indignação, eles encorajam um sentimento da pessoa de ser injustiçada. Então, é aquela pessoa que você vai sempre recorrer para ela justificar o seu papel de vítima, que fala assim, ai, coitada, ai, não acredito que você está passando por isso de novo, sabe esse tipo de ai, mas também porque ele ou porque ela, ai, ele é fogo, ai, nossa, deve ser muito difícil, muito sofrido. Então fica alimentando essa vitimização. De qualquer forma, o facilitador não faz isso por mal. O facilitador é ele mesmo uma vítima. Então é muito comum esse papel ficar um pouco até confuso, mas o facilitador, ele costuma acompanhar, reforçar o papel da vítima até por conta disso, por ele ser uma vítima também, ele se colocar nessa posição vitimista, né? Bom, gente, um outro alerta é que uma vítima é também perpetradora, ou seja, quando nós nos vitimamos, nós estamos fazendo uma outra pessoa ser vítima ao mesmo tempo. Então, vamos dar um exemplo. Você fica doente, e daí doente você reclama, você requer atenção o tempo todo. Não é que a sua doença é uma coisa banal, meninas, não é isso que eu estou falando. Não é que ela não se justifica a sua dor, o seu sofrimento, mas é a maneira como você vai lidar com esta doença com relação a outras pessoas, de demandar atenção o tempo todo, de só reclamar o tempo inteiro, de querer atenção. A outra pessoa se torna uma vítima sua, porque ela se sente pressionada, ela se sente o tempo todo exigida, ela tem que o tempo todo ser o arcabouço ali de todas as suas queixas, né? Ou então você se acha vítima de uma situação, e daí, uma situação qualquer, numa discussão, num contexto familiar, entre amigos, e daí você se afasta da família ou dos amigos, você se afasta de pessoas que te amam, e com isso você acaba fazendo esses entes queridos que amam você acaba fazendo com que eles sofram pela sua ausência, porque você se sentiu ressentida, se sentiu vitimizada diante de qualquer contexto ali social, com a família, com os amigos, enfim. E daí, o que acontece é que existe um ciclo vicioso em que a vítima entra, então é vítima e ao mesmo tempo perpetrador, né? E depois volta a ser vítima. É um ciclo vicioso tão doloroso para a pessoa, porque
ao mesmo tempo ela precisa se sentir inocente e sem culpa para poder manter o seu estado de vítima. Bom, a menos que tenha uma exceção nesse caso, né? Ela vai se sentir inocente e não ter culpa, a menos que você não caia ali na auto-vitimização. E isso é outra coisa muito comum, meninas. É tão assim sorrateiro sorrateira essa ameaça, sabe, de ser auto-vítima. Por quê? Você acaba sendo vítima sem isso ficar explícito, sabe? O padrão se repete, de qualquer forma, é a mesma questão, né? Existe um poder e alguém impotente sofrendo as agressões, as ameaças, ou o controle, o domínio deste poder. Mas o que é isso? Quando é que eu exerço essa auto-vitimização? Eu sou uma vítima de mim mesma. Quando eu fico me criticando, porque se uma outra pessoa ficasse o tempo todo te criticando, você poderia dizer que essa outra pessoa é um vilão na tua vida. Se uma outra pessoa só te desvaloriza, te põe para baixo, essa outra pessoa seria identificada como um abusador. Pois é, mas às vezes a gente faz isso com a gente mesmo. E nós nos tornamos o nosso abusador, nós somos autoabusadores. Ou seja, você se critica, você não valoriza o seu sucesso, qualquer coisa que se faça nunca é bom bastante. Você tem às vezes uma autoaversão, sabe? Um olhar tão acirrado negativamente, né? Ou então não aceita elogios, alguém te faz elogio e você não consegue identificar aquilo como um valor para você, agradecer e tá tudo bem, eu tenho esta qualidade, eu fiz isso bem feito, eu tenho o direito de receber um elogio. Então, de todas as dinâmicas da vítima, a auto-vitimização, gente, é que tem o elemento mais forte de direito, porque existe a crença de permissão. Você permite que esse autoabuso seja direcionado a você, porque é você mesmo que faz isso. E é tão difícil de detectar, às vezes, que muitas pessoas sofrem com esse vilão interior, que as pessoas nem imaginam, nem se dão conta de o quanto isso é presente, de quanto isso é frequente. Então, eu queria dar mais uns exemplos disso, porque é tão importante, é tão forte essa questão da auto-vitimização, da auto-vitimização e do auto-abuso, né? Você é o seu vilão, que eu acho importante a gente trazer um pouco mais de elementos para a gente conseguir identificar, estar muito atenta, vamos estar muito atentas a isso. Você pode, por exemplo, repetir assim, eu sofri tanto, né? Eu tenho direito à minha tristeza, eu tenho direito à minha depressão, eu tenho direito à minha vingança, eu tenho direito ao meu pesar, sabe? Essas coisas, elas às vezes não estão explícitas, meninas, elas estão... A gente não fala isso, mas a gente vive isso, a gente justifica essa postura vitimista porque nós sofremos e a gente fica justificando para a gente mesmo. No caso que eu falei do facilitador, né? Nós somos esse facilitador, a gente vai justificando essas dores. Ou, por exemplo, a gente age de uma maneira cruel. Eu nunca vou ter o que eu preciso, o que eu quero, porque alguma coisa vai dar errado comigo. Então, portanto, daí vem o que você vai tirar de você porque a coisa não vai dar certo, porque nunca dá certo com você. Sabe essa visão generalista? Então não vai dar certo mesmo, então eu não vou nem tentar esse novo emprego. Não vai dar certo, eu não vou tentar fazer esse projeto, desenvolver dar continuidade a esse relacionamento. Sabe esse tipo de coisa? Eu não vou nem
tentar fazer exercício porque eu sei que eu não vou conseguir emagrecer, eu nunca consigo mesmo. Isso, gente, isso é muito, muito comum. Então, isso acaba dando direito para a pessoa reclamar insistentemente, de permanecer paralisada, de impor sofrimento para ela mesma e para os outros, de rejeitar quem oferece apoio. Quantas vezes você se incomodou com alguém que queria te prestar um auxílio, sabe? Não precisa, não, deixa pra lá, não, tô bem, não quero. É tão comum, essas coisas são tão comuns, né? Ou então acontece alguma coisa, você fala, mas também, tá vendo, tudo acontece de errado comigo, nossa, mas também, olha, não para de acontecer coisa ruim comigo. Sabe esse tipo de pensamento? São pensamentos de vitimização, do autofacilitador, do autovilão, daquele que age cruelmente consigo mesmo, para se manter no lugar de vítima. Não é que é fácil, gente, não é fácil a gente ficar nesse lugar, mas é um lugar conhecido, é um lugar que de alguma maneira você acaba sustentando, porque em algum momento você foi uma vítima, de fato, né? E você não conseguiu dar um salto de superação. Então você repete o filme em outros cenários, com outras pessoas, diante de outras situações, mas você repete. Então, geralmente, gente, se você caiu na armadilha da vitimização, até para saber se você caiu nessa armadilha da vitimização, é só você observar se você tende a comportamentos viciantes, por exemplo, se você tem o hábito de culpar a si mesma e aos outros, sempre buscando culpados ou culpando a si mesmo, ou então se você faz reclamações frequentemente em voz alta, se você tende a não agir ou a procrastinar, ou se você tende a querer controlar muito tudo, sabe, tem que estar tudo muito dentro do seu controle, se você alimenta sentimentos como raiva, mágoa, ressentimentos, frustração, vergonha, falta de valor, se você está excessivamente preocupado com o que os outros vão pensar, ou se você acha que ninguém te entende, você é sempre o patinho feio, a ovelha negra do trabalho, a ovelha negra da família, a ovelha negra dos amigos. Se esses pensamentos são recorrentes, olha, presta atenção, você está no lugar de vítima. Tá, claro, você também é ruim com a gente, né? Você fica falando aqui, jogando, porque você é vítima. Bom, não é fácil segurar essa onda, não é fácil ter passado por traumas, por dores, por faltas, por experiências, vivências de escassez ou de desatenção. Tem um conteúdo meu que eu falo da criança interior, que eu falo justamente disso, de passar por situações que você passou por falta de amor mesmo, por descuidos, né? Por falta de atenção, enfim. Mas eu tenho uma boa notícia apesar disso. Aliás, eu comecei esse vídeo falando da boa notícia, que que o arquétipo da vítima evoca quem? Evoca uma transformação que será consolidada se a vítima aceitar o chamado à aventura. Claro, que chamado à aventura? Vamos entender. Desafiar o que Barlow chama de a vítima das sombras, ela dá esse nome, a vítima das sombras, não é pouca coisa, gente. Envolve vencer o medo, que pode envolver um lugar de conforto, de sair para além da armadilha. Eu caí na armadilha da vítima, mas queira ou não, aqui tá meio quentinho, eu tô acomodada, eu sei como agir. É fácil para mim eu ficar reclamando, é fácil para mim eu culpar alguém, é fácil para mim eu ficar impondo essa culpa de alguma maneira. Eu não tenho que lidar com outras coisas e eu continuo aqui, mantenho tudo como está, tudo no mesmo lugar. Bom, mas como eu falei, o arquétipo da vítima evoca
o arquétipo do herói, o arquétipo da mulher herói. Então, que pergunta eu posso fazer para começar a sair desse lugar de vítima? A pergunta é a seguinte, eu vou deixar até aqui no descritivo do vídeo, gente. Posso assumir a responsabilidade pelo que está acontecendo comigo e reconhecer o poder que eu tenho? Eu posso fazer isso? Eu dou conta de fazer isso? De reconhecer que eu tenho um poder e sair desse lugar? Essa é a primeira coisa. É a primeira coisa a ser trabalhada. E daí você pode falar assim, mas eu tenho um pouco de medo de ter que ficar mexendo com esses autoconhecimentos, cavucando lá algumas habilidades, né? Me desafiar algumas coisas. É sentir medo sim, mas fazer o que tem que ser feito mesmo com medo, gente, de qualquer maneira. Ter medo e não fugir dele é o primeiro passo para transformar a vítima. Alguma coisa que você tem muito medo de fazer e que você fica adiando, que você fica procrastinando, é sensacional, porque é isso que você tem que fazer. É isso que vai te tirar do lugar de vítima, que vai transformar a sua vida. Eu tenho uma aluna que ela tem uma história de vida muito difícil e ela tem inclusive uma certa fobia social e ela tem essa história difícil, dolorosa, né? Realmente difícil. Uma infância, uma adolescência muito dolorosa. E isso se prolongou ao longo da vida e culminou até num luto, né? Num luto significativo. Bom, e ela dizia assim para mim, quanto ela tinha medo de fazer as coisas sozinha dali para frente. Mas eu falei para ela, eu te admiro tanto, te admiro, ela é tão inspiradora, porque ela tem medo, mas ela vai. Então, quando você menos espera, ela compra uma passagem para uma viagem num cruzeiro, sabe assim? Onde vai ter um monte de gente. Ela fala, eu tô com medo de ir, mas comprei a passagem, sabe assim? Então, ela dá passos, ela vai enfrentando. Gente, isso que ela tem feito é o caminho de transformação. Nem sempre rápido, nem sempre fácil. Mas ela tem seguido em frente com medo e tudo. E isso faz a diferença. Para ela não afundar, para ela não se perder de vez dela mesma. Então é importantíssimo a gente sair desse lugar, e não é fácil, né, ser adulto. Como eu falei, né, esse conteúdo que eu tenho sobre criança interior, é encarar o adulto, que não é fácil ser adulto, não é fácil ser gente grande. Assumir a responsabilidade, transformar-se, sair do lugar do arquétipo de vítima para o arquétipo da mulher herói, significa tomar atitudes, não culpar ninguém. Na verdade, não culpar mais ninguém, nem a si mesma, né? Porque você compreende que a situação aqui é se responsabilizar. Eu posso culpar Deus, o planeta, o governo, o marido, o trabalho, o filho, o amigo, o chefe, mas existe um papel de responsabilidade. A gente vem falando tanto disso aqui, né? Eu tenho tantos conteúdos que falam disso. Eu falo tanto do Viktor Frankl, né? Criador da logoterapia. Se você não assistiu ainda os vídeos relacionados a isso, a história do Viktor Frankl, ao sentido de vida, pesquisa aqui, entra aqui no meu canal, põe lá Clara Aires, sentido de vida, dá uma xeretada, gente, eu tenho bastante conteúdo nesse sentido. E eu falo, né, ele foi uma das maiores referências que eu tenho de uma pessoa não se tornar vítima, uma pessoa que passou por campos de concentração e transformou sua própria história. E que fala, e que ele sempre repete, né? O ser humano tem sempre, diante de qualquer situação, a liberdade, ele diz que é a última das liberdades, que é de escolher como você vai agir diante daquela situação. Faz uma baita diferença. É isso que tira você do papel de vítima e te coloca no papel de responsável,
né? É papel de adulto. Você passa a saber que perder o poder começa dentro de você. Pensa nessa frase, vamos tentar refletir nessa frase. Perder o poder começa dentro de mim, mas fortalecer o meu poder também. Então é uma escolha, diante das adversidades, diante dos acontecimentos, dos encontros, das relações, você ativa dentro de você a maior de todas as liberdades, que é como eu vou agir com essa situação que me foi dada, se vai ser agindo com responsabilidade ou como vítima. Gente, tem uma outra coisa legal que é saber, gente, que a compaixão é um dos grandes dons que o arquétipo da vítima carrega, porque o arquétipo ele não tem só seu aspecto ruim, ele tem seu aspecto bom, né? E ele traz esse aspecto muito bacana, que é o aspecto da compaixão, e é pela própria experiência desse arquétipo, pela própria vivência de ter sido uma vítima, que esse arquétipo pode nos ensinar que o amor e a compaixão são ferramentas, elementos capazes de nos fortalecer. Então, uma dica bacana, gente, é você perceber que se você agir com muita compaixão com as pessoas, com muito amor, compaixão não é ser facilitador, é falar, eu sei o que está passando, nossa, é tão difícil, não. Compaixão é ter uma ação ativa com aquela pessoa, no sentido de extrair dela também a sua força, o seu caminho de herói, né? De herói, de mulher herói, enfim. Mas quando você exerce o amor pelo outro, o respeito pelo outro, você está exercendo a força interior, você está pondo em ação a força interior capaz de tirar o lugar de vítima. E isso é sensacional, isso é muito forte dentro do arquétipo de vítima. Você também pode compreender que fracasso, até por conta da própria história, né? A vítima, quem carrega o arquétipo da vítima, consegue pela própria história reconhecer isso, que o fracasso, a perda, a tragédia, o infortúnio, o sofrimento, eles não te colocam mais medo. Afinal de contas, a sua vulnerabilidade te torna flexível, te permite ser mudada pelas circunstâncias, sem perder o seu poder. Porque o arquétipo de vítima também tem esse aspecto, né? A flexibilidade pela vulnerabilidade. Eu sou vulnerável, eu tô vulnerável ao mundo, né? Estou vulnerável aos acontecimentos. Todos nós estamos vulneráveis aos acontecimentos. Mas se eu sou flexível, eu consigo passar por qualquer situação sem perder a minha força. Eu reconheço que eu vou perder pessoas, eu posso ficar rica, eu posso ficar pobre, eu posso passar por dificuldades, eu posso passar por desafios, por problemas, né? A vida está aí, cheia de desafios, mas quem é que responde melhor aos problemas e aos desafios da vida? Quem é resiliente? O que é resiliência? É a capacidade de flexibilidade. Aconteceu isso comigo, vamos lá, vamos de novo, vamos encarar, vamos enfrentar, vamos buscar uma saída. Aliás, buscar caminhos é muito forte em quem se responsabiliza, né? Enfim, gente, durante o caminho a gente tem que estar alerta aos pontos de atenção. Você precisa ter muito... Olha, isso é muito importante, são dicas importantes para quem quer sair do lugar de vítima. Você precisa ter claro os seus limites. Às vezes a gente erra no começo, né? Quando a gente quer estabelecer limites, às vezes a gente começa, eu tenho que pôr limites, eu começo a falar não para todo mundo. Ou então, às vezes eu estou indo super bem, mostrando meus limites, mas quando eu percebo, nossa, já deixei o outro invadir de novo. Então, pode ser que isso no começo tenha falhas, mas é um exercício,
né? Mostrar, demonstrar claramente, respeitosamente o limite para as pessoas é um exercício, né? E é um exercício que você vai ficando cada vez melhor, né? É treino, você vai ficando cada vez melhor. Então, um sinal importante que você pode pôr uma atenção para ver se você deixou que alguém ultrapassasse os limites é a própria raiva. Se você começou a sentir raiva, eu falo que a raiva é o arauto que anuncia que a vítima pode voltar, né? Nesse caso, gente, e isso a gente vive muitas vezes, né? Nesse caso, a receita é parar, meditar, refletir, né? Onde foi que eu deixei o outro passar do limite? Onde eu mesma me desrespeitei? Isso é muito comum, porque se eu sou vítima de mim mesma, eu mesma me desrespeito, eu mesma passo da medida, eu mesma sou cruel comigo, eu mesma fico me criticando e por aí vai, tudo aquilo que a gente já falou. Mas fica refletindo, pensa, reajusta a rota, segura o leme de novo, retoma a navegação, sabe? Ok, preciso melhorar nisso, vamos em frente. Mas, gente, sem chibata nas costas, sem de novo ser vítima de você. Ficar se criticando, se julgando, se condenando. Não. Errei, deixei o limite, afrouxar um limite para mim mesmo, para os outros. Deixa eu retomar, sabe? É isso. Gente, lá no meu blog, vocês vão encontrar algumas perguntas que vão inspirar vocês nesse caminho aí de refletir, assim, de dicas, né, de saídas, de como a gente pode realmente sair desse lugar de vítima. Então, pontos de reflexão. Vocês vão encontrar lá um post meu lá no meu blog, no claraaires.com.br, onde tem um pouquinho umas perguntas lá que ajudam a refletir. Mas enfim, querer deixar de ser vítima é uma atitude, já é o passo para aceitar a aventura e já é o passo para você trilhar aí o arquétipo da mulher herói. É uma caminhada e a gente faz isso o tempo todo, eu vivo isso todo dia, gente. É uma armadilha constante na minha vida, na sua vida, na vida de todo mundo. Por mais que a pessoa pareça durona, pareça forte, pareça que está super bem resolvida, pode ter certeza que todo mundo tem um calcanhar de Aquiles. Então, esteja atenta, respira, se perdoe, esteja atenta no sentido desses elementos que eu trouxe para vocês, para você e traz essa disposição de realmente superar, porque ser vítima estagna a vida da pessoa, você acaba se frustrando, deixando de realizar coisas. E vou insistir, gente, a gente fica aquém do que a gente pode ser. Ser vítima na vida, ser vítima no mundo, é deixar de contribuir com esse mundo, com o teu propósito. Eu falo, é preciso tomar cuidado, porque a vida é essa tapeçaria de vários pontinhos, e se você deixa de dar a tua contribuição, a tapeçaria tá lá? Tá, mas não tá perfeita, tá faltando o seu pontinho, tá faltando a sua contribuição. Então, não se conforme no papel de vítima, ultrapasse isso e você vai ter certeza que você ultrapassou quando você lidar com as mais diversas situações de uma maneira serena, mas de uma maneira consistente, de uma maneira muito clara, né? Mostrando ali os teus limites. É sem briga, é sem estresse, é sem... numa boa. Quanto mais numa boa você levar isso, quanto mais leve você lidar com as situações, mais você saiu do lugar de vítima, tá certo? Mas tudo bem, isso é um trabalho que a gente leva, meninas, para a vida inteira. E é um prazer a cada vitória e é um aprendizado a cada falha, tá tudo certo, tá bom? Então é isso, vou lembrar vocês que tem 2 e-books à disposição, gratuitos, fácil leitura. Um é Autoestima em 5 capítulos, Autoestima Feminina em 5 capítulos.
e o outro são 5 inspirações para uma jornada feminina feliz. Então vocês vão encontrar aqui no descritivo do YouTube o link para baixar esses e-books, e vou convidar você, se você não estiver inscrita nesse canal, se inscreve, compartilha esse vídeo, comenta. E se você não ativou o sininho, clica lá no sininho, gente, porque daí quando eu postar novas coisas você fica sabendo. E é lógico, quando você dá o curtir, quando você compartilha, a plataforma faz esse vídeo ganhar relevância e a gente consegue alcançar mais pessoas para que a gente tenha na vida, nesse mundo, mais pessoas responsáveis e menos vítimas, tá certo? É isso aí. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tudo bem?